Segunda-feira, 1º de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e todos os dias, então já favorita o podcast no seu player preferido, favorito no YouTube, porque tem café e tênis fresquinho sempre, bem cedinho, você vai receber sempre as notificações se marcar e favoritar. Aproveita e já curte, compartilha, enfim, faz o algoritmo rodar, porque tem muito conteúdo, tem muito tênis aqui e está crescendo todos os dias o Café com Cosenza. Hoje é dia de falar das oitavas de final de Roland Garros, mas claro, de João Fonseca, que voltou a vencer e conquistou uma vaga nas quartas de final que o Brasil não via na chave masculina, nas simples, desde 2004. Uma vitória importante sobre o Casper Ruud, mas vamos falar também do que aconteceu nas outras partidas, que vai ser o próximo adversário do João, da zebra que rolou na chave feminina, com a Iga eliminada nas oitavas, de forma surpreendente, com uma atuação muito ruim. Mas vamos falar do resto do dia, vamos falar do juvenil, do que vai ter hoje, segunda-feira, enfim, né, tem muita coisa para falar. Vamos começar por João Fonseca, evidentemente. Primeiro brasileiro nas quartas de final de Roland Garros, desde Guga, em 2004, como eu falei. E 2004 foi aquele ano que o Guga derrotou o Federer e perdeu do Nalbandian. É o segundo adolescente brasileiro nas quartas de um slam, e o primeiro foi Tomás Koch no US Open de 1963. Olha o tempo que tem isso, né? E no geral, o sexto adolescente desde 2020 a derrotar mais de um top 20 em um torneio do Grand Slam. É muita coisa, né? Ele tinha derrotado o Djokovic 2 dias atrás, voltou em quadra domingo, derrotou o Casper Ruud. Então, estamos falando de João fucking Fonseca, que fez 7-5, 7-6, com 12-10 nesse tie-break, 5-7 e 6-2 sobre Casper Ruud, um jogo que durou 3 horas e 55 minutos, várias trocas de bola longas, vários games longos, e mais uma partida imponente. Foi uma amostra monumental de potência, de cabeça, de inteligência, e acima de qualquer outra coisa, a capacidade galáctica de jogar um tênis titânico nos momentos mais importantes, mais tensos, mais delicados de uma partida. E agora que eu já gastei todo o meu arsenal de adjetivos e não sobrou nada, deixa eu tentar falar do jogo, né? Porque eu não sou um cara que costuma chegar aqui e falar eu avisei, mas muito do que aconteceu em quadra foi meio que do jeito que eu falei no café de ontem, do que eu imaginava que aconteceria, né? Os dois tentaram atacar com a direita, o Ruud usando muito o inside-out para ir na esquerda do João, fugindo como o capeta foge da cruz da direita do João, que era evidente que isso ia acontecer. O João acelerou bem quando teve a direita para atacar, buscou umas paralelas de backhand também, porque o Ruud deixa aquele lado desprotegido, naturalmente, às vezes desprotegido demais. Os dois devolvendo o saque lá do fundão, como vinham fazendo, então não tem novidade nenhuma aí, seria um jogo com poucos aces e foi mesmo. O João fez mais saque e voleio e fez em momentos importantes e executou muito bem quando fez. O Ruud um pouco menos, mas fez também. Curtinhas dos dois lados, faz parte, quando um recua, o outro dá a curtinha. E na real, eu acho que taticamente ninguém levou uma vantagem clara no decorrer dessas quase 4 horas de jogo. O que fez diferença mesmo, que decidiu a partida, foi o que os dois jogaram nos pontos grandes e o João foi muito superior ao Ruud aqui, né? No segundo set, salvando o breakpoint, salvando 7 points, aquele 7 point com a direita que pega, né, um fiapo de linha, que até o Ruud achou que tinha sido cantado fora, mas foi um grito da torcida, a bola pegou a linha, a árbitra desceu, mostrou ali. Se aquela bola sai, fica um 7-1, era outra história, o Ruud estava jogando bem, e o João, né, acho que fisicamente ele já não estava inteiraço lá para metade, para o fim do terceiro set, teria uma montanha para escalar de novo. Mas o João vai lá, ganha esse set e enfim, né? Mesmo perdendo o terceiro, ele estava lá inteiro, ou quase isso, né? Mas estava bem fisicamente o bastante para aproveitar a janela que o Ruud abriu ali, porque o Ruud faz um primeiro game de saque no quarto set ruim, o João aproveita, ele converte o breakpoint com o winner, não é que o Ruud deu o game todo, né, de mão beijada para ele, mas o João aproveita, escancara essa janela e dispara na frente e arranca para essa vitória, né? E assim, repito, tudo foi questão de jogar bem esses pontos, né? Os 30 iguais, os breakpoints, os 0,30,
Tirando o último game do terceiro set, que o João comete uns erros ali, é uma partida fenomenal dele. Eu até brinquei no meu texto do UOL falando sobre como é apaixonante ver esse nível de tênis nesse tipo de situação. E que os poderes divinos, os deuses do tênis, parece que estão trabalhando para colocar o João em mais dessas situações só para verem, só para se divertirem, só para curtirem esses momentos, vendo como é que o João sai dessas situações, assim, um ponto atrás do outro. E falei também que se esses pontos tivessem vida, se fossem um ente próprio, também se apaixonariam pelo João. E no fim das contas, o que a gente está vivendo, eu acho, e acho mesmo, que é um romance com o tênis do João. A gente está vivendo isso, a gente está saboreando isso. Né? É uma rom-com de João Fonseca em Paris, e acho que não tem uma cidade melhor no mundo para viver um romance desse. Está sendo muito bacana, está sendo, né, como eu falei agora, apaixonante ver João Fonseca atuar nesse nível, e a gente está falando de técnica, de tática, de cabeça, de qualidade de execução. A gente está vendo tudo se encaixando no jogo do João, no maior dos cenários, né, contra os maiores adversários. E tem isso também, né? Porque a gente pode falar aqui a vida inteira que o Alcaraz não jogou, que o Sinner não tá aí, mas não dá nem para falar que a chave do João foi fácil, porque o cara pega o Djokovic na terceira rodada de um slam. O Djokovic não perdia na terceira rodada de um slam desde 2009, se eu não me engano. Ou 2010, eu não lembro quando foi. E depois pega o Ruud, que é o cara que mais venceu o jogo no Saibro. Falei isso em alguns cafés aqui recentes, né? Quando ele jogou em Roma, quando ele jogou em Genebra também, eu repeti essa estatística. Ele é o cara no circuito masculino que mais ganhou jogos no Saibro desde o início da temporada 2020. A gente tá falando aí de 6 temporadas e meia, praticamente. Então é muita coisa, né? Não é uma amostra pequena. O cara joga muito no Saibro, jogou muito no Saibro, ganhou muito no Saibro, fez 2 finais de Roland Garros, não por acaso. Então é uma vitória, sabe, de respeito. Acho que não dá para comparar com a vitória sobre o Djokovic. Acho que talvez a gente não vá ver algo parecido no tênis masculino. Não tô nem falando de João Fonseca só. Mas acho que a gente não vai ver nada parecido no tênis masculino por algum tempo, porque o que aconteceu ali foi extraterrestre. Mas o que está acontecendo com o João nessa edição de Roland Garros está sendo, né, apaixonante mesmo. E agora, o que vem? Jakub Menšík, tcheco, né, que vem de mais uma partida de 5 sets, derrotou o Rublov por 6-3 no quinto set, né, e ele ganhou os 2 primeiros sets, perdeu o terceiro e o quarto e ganhou no quinto, né, fez esse 6-3. Mas o Menšík já havia feito uma partida de 5-7 na segunda rodada contra o Navone, um jogo dramático, teve 4 horas e 41 minutos, outro jogo longo. Esse contra o Rublev durou 3 horas e 48, e olha que louco, né? Foi um jogo de 5 sets, foi mais rápido, mais curto do que a partida do João, que teve 4 sets e durou 3 horas e 55. Tá? O jogo contra o Menšík é um desafio diferente para o João, porque o Menšík é um cara que saca muito bem, joga com mais bola reta, tem uma esquerda que é mais agressiva, ele tende a jogar mais perto da linha do que o Casper Ruud, por exemplo. Então ele pode causar problemas para o João de uma maneira bem diferente do que o Ruud e o Djokovic. Eu acho que o João é favorito, as casas de aposta colocam isso, né? Mas eu falo mais sobre esse jogo no café de amanhã, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã falando de João Fonseca e enfim, tem outras coisas para falar também. Mas eu falei que o João é favorito nas casas de aposta. O João agora é o segundo tenista mais cotado para ganhar o título de Roland Garros. Tá atrás apenas do Zverev. E eu estava conversando aqui recebi uma mensagem de um dos editores do UOL. Ele mandou aquela mensagem marota, né? Dá para sonhar? E eu respondi, pior que dá. E dá para sonhar. Porque o Djokovic ficou, não tem Sinner, não tem Alcaraz. O favorito ao título é o Zverev. E eu vou repetir o meu mantra. Eu tenho falado isso sobre o Zverev em quase todas as edições do Café, ou quase depois de todos os jogos dele. Ele, talvez como pacote completo nessa chave masculina, ele é o melhor tenista, né, no global. Tem um saque enorme, tem uma esquerda que é melhor do que acho que todos que sobraram na chave. Ele tem experiência, ele tem 3 finais de slam no currículo. Ele é um cara que ganhou 2 ATP Finals, ganhou uma medalha de ouro olímpica.
Não tem o que falar. Né? Ele, para mim, é o melhor tenista em atividade sem um título de slam. E se a gente contar tenistas que já se aposentaram também, é uma briga boa e acho que o Zverev tá nela. Sabe? Entre o Zverev e o Nalbandian tem uma final de slam, o Zverev tem 3. O Nalbandian tem um finals, o Zverev tem 2. Em termos de currículo é incontestável. Em termos de nível de tênis aí é um debate mais amplo. Eu acho que o Zverev é mais atleta que o Nalbandian. O Nalbandian jogava mais fácil, né? Tinha mais talento, mais mão. São valências diferentes. Mas o que eu venho dizendo é o seguinte: se chegar numa semi, numa final, a coisa apertar e o Zverev precisar jogar o melhor tênis dele, eu não tenho essa certeza de que ele é capaz de jogar esse tênis na hora que a coisa apertar. E a gente vem vendo o João Fonseca fazer isso, seguidamente. Então, dá para sonhar? Dá para sonhar. Tem 3 jogos ainda, é cedo para falar em título, mas olhando para a chave, olhando o nível de tênis que o João está jogando, é difícil dizer, por exemplo, que o Roda está jogando melhor que o João. Eu não acho. O Zverev está jogando melhor que o João? Não, mas o Zverev não foi tão exigido. Então é meio injusto fazer essa comparação. Né? O Zverev fez um jogo bem ok com o De Jong nesse domingo, ganhou 3-7-0, saiu atrás ali, foi apertado. Deixa eu abrir minha chave aqui para ver o placar. Foi 7-6, 6-4 e 6-1. E esse 7-6 foi duro ali. O De Jong abre 3-0 no tie-break também. O Zverev vai virar. Foi um jogo ótimo do Zverev. O Zverev tá jogando com uma margem aí nessa chave. Porque, vamos ver aqui, né? Ele pega o Mahat na segunda rodada, o Alice na terceira, agora o De Jong nas oitavas. O primeiro grande teste dele vai ser esse jogo contra o Roda nas quartas, né? E o Roda também penou para ganhar do Carrinho Busta, que ninguém viu de onde saiu esse torneio do Carrinho Busta, não esperava, né? Saiu do nada. Mas ele chegou nas oitavas e abriu, né, 2-7-0, ou, né? Foi 2-7-0? Foi. Ele ganhou 6-4, 6-4 os 2 primeiros sets. Perde o terceiro, perde o atendimento no ombro e a partir desse momento o rendimento do Carrinho Busta cai. E o Roda aproveita, deslancha ali, faz, né, 6-1, 6-2, 6-2. Mas ficou tenso pro espanhol mais jovem, né? Só eram 2 espanhóis na quadra. Então, deixa eu só fazer meu jabá aqui. Café com Cossenza, gente. Ouçam, compartilhem. Se estiverem gostando, deem um like agora. E quem quiser comentar, pode comentar no Spotify, por exemplo. Eu recebo comentário todo dia, respondo quem faz pergunta lá. Tem tido uma interação muito legal da galera. O pessoal no Instagram mandando mensagem, elogiando, curtindo, dando sugestão. Obrigado, gente. Mas voltando ao que eu estava falando, né? Esse jogo contra o Roder vai ser o primeiro grande teste do Zverev. Tá? Vamos lá, perguntas dos apoiadores sobre João Fonseca. A Carol Tan, ela escreve assim: na transmissão da TNT estavam impressionados com os winners de esquerda do João e falaram que se ele mantivesse a consistência com a esquerda, além de, claro, com o forehand e o resto do jogo, é papo de começar a falar em 3 grandes, ele junto com Sinner e Alcaraz. Concorda? Em partes, Carol, eu acho que ele pode chegar, né, nesse patamar de Sinner e Alcaraz. A gente fala de potencial, é muito difícil medir o que vai acontecer, quando vai acontecer, em que medida vai acontecer. É que sobre a esquerda, a esquerda do João, ela é boa, não está no nível de Sinner e Alcaraz, não está no nível do Zverev, por exemplo. A do Roda incomodou o João em Madrid. A questão contra o Ruud é que o Ruud deixa aquele lado muito desprotegido. E a esquerda cruzada do Ruud não machuca tanto assim. Então o João tinha uma oportunidade maior de ir para o backhand ali, de arriscar e fazer o winner. Então é diferente se fazer o winner no Ruud com a esquerda paralela do que, por exemplo, deve ser. Acho que ele vai ter mais trabalho para fazer o winner de esquerda contra o Menchik nas quartas e contra o Zverev ou o Roder na semi, sabe? São desafios diferentes. Eu acho que de repente o Ruud faz a esquerda do João dá um pouquinho mais de margem para a esquerda do João do que outros caras. E acho que hoje, para alguém ganhar dele no circuito, tem que ser um cara com uma esquerda muito boa, que pode ser o caso do Zverev e do Roda. Tá? O Luiz Bertolo pergunta aqui se eu acho melhor para o João um jogo diurno ou noturno. Depende. Esse jogo contra o Menchik, por exemplo, eu prefiro que seja à noite.
porque o Menchik, né, prefere uma pancadaria ali, prefere que o saque dele ande mais, que a esquerda dele ande mais. Acho que com o tempo que a noite proporciona, que as condições mais lentas proporcionam, tem ajudado a direita do João, inclusive. Ele, né, tem mais tempo de preparar o golpe. Ele falou isso depois do jogo com o Djokovic. O Lucas Parra escreve assim: caso o Fonseca mantenha o nível, o Zverev é o único tenista que pode barrá-lo? Ou outros têm armas suficientes para ganhar dessa versão do brasileiro? Acho que o Roder pode dar trabalho. Eu não sei o Roder no melhor de 5, como é que a cabeça dele vai estar, como é que vai ser, né, com o João jogando num nível mais alto do que ele estava jogando em Madrid. Situação diferente. Eu acho que o Roder tem armas. Tá? Ele é mais rápido que o João, ele se defende melhor, ele chega em mais bola. A esquerda dele pode incomodar a esquerda do João. A devolução do Roder é melhor do que a do Rude, por exemplo. É um cara que vai botar mais pressão no segundo saque do João, vai devolver mais de dentro, como o Djokovic fez. Não estou comparando a devolução do Roder com a do Djokovic, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que ele vai tentar causar problemas, né, do mesmo jeito, agredindo. Não com a mesma eficiência do Djokovic, provavelmente. Mas é por aí, é um desafio diferente. Mas sim, olhando para a chave agora, eu vejo o Zverev e o Roder como esses dois caras, né? Quem sobrou? O Menchik, eu acho que não. E olhando a outra metade da chave, essa metade da chave é aquilo, né? Vamos lá. Cerúndolo, Berrettini, Tiafoe, Arnaldi, Auger-Aliassime, Tabilo, Cobolli e Svajda. Acho que o Cobolli pode, né, tem jogo para ganhar do João, e o Auger-Aliassime num dia bom pode também. Mas eu não botaria meu dinheiro em nenhum dos dois contra o João, vendo que o João jogou nas últimas 2 partidas, sabe? Última pergunta sobre o João é do Johnny Garbin. Aliás, o Johnny Garbin, eu tenho um carinho enorme pelo Johnny. Johnny virou desses amigos da família, além de apoiador, de leitor e tal. E ontem eu estava navegando, vendo textos muito antigos no blog, assim, a primeira vez que eu escrevi no UOL ainda, não estou falando nem na Globo, mas que eu escrevi o primeiro Cosenza Responde, ou PIR, né, esses posts que eu fazia só de perguntas e respostas. E, cara, tem pergunta do Johnny lá atrás, assim, coisa de 10 anos atrás. É muito legal, assim, como... E quando a gente, né, eu não morava em São Paulo. Hoje a gente mora até perto um do outro, né? Daqui da minha casa para deles, acho que tá uns 10 minutos. E virou, né? A gente conhece os filhos, esposas, é uma relação muito bacana. Eu sou fã do Johnny. E a pergunta dele foi o seguinte: o que você achou da presença do Guga no jogo? Você acredita que trouxe um motivador pro João? Não acho não, Johnny. Acho que... Assim, se foi um motivador, não precisava. Talvez sim, talvez, mas óbvio que é legal pro João ter o Guga na beira da quadra, isso é inquestionável. Mas a presença do Guga lá, assim, o Guga, né, vai porque ele tem um contrato de patrocínio com a Lacoste, ele vai todo ano lá, mas não vai pra primeira semana. Mas óbvio que estando lá, ele vai pra quadra ver o João, né? Normal. Não é uma relação muito próxima, né? O Guga anda meio assim, de lado e tal, mas também acho bacana que ele não se intrometa nas questões do João, da equipe, não dê palpite demais, não fale muito publicamente. Eu acho bom porque tudo que o Guga fala tem uma dimensão grande e às vezes pode distorcer, colocar uma pressão, uma expectativa diferente, desnecessária, até desagradável, dependendo do que for dito ou de como for interpretado. Mas eu acho legal também o Guga não tenta roubar, não tira o holofote do João, sabe? Não fica ali falando presente demais e as pessoas não ficam falando do Guga em vez de falar do João. Eu acho uma postura bem, bem correta do Guga. Mas e a chave feminina, hein? Vamos olhar aqui, deixa eu abrir aqui no meu monitorzinho. Temos nas quartas de final Svitolina, Kostyuk, Andreeva e Kiristeia. Quem que tá aí que não devia estar? Pra mim é Kostyuk. Mas não tô tirando o mérito da Kostyuk, não. Ela fez um jogo muito, muito, muito competente contra a Iga. Venceu 7-5 e 6-1. E, cara, a Iga tava muito bem no primeiro set, sacou pra fechar e a coisa começa a desandar de uma maneira louca pra ela. Porque ela não consegue mais confirmar o saque. Ela tem o saque quebrado 6 vezes seguidas no jogo. E o resto do jogo parou de andar. Ela jogou afobada, jogou errática, não se encontrou. O jogo dela desintegrou totalmente. E a Kostyuk estava lá, competente, aproveitando as chances, pressionando, né, devolvendo ali, ficando ali dentro da quadra para devolver o segundo saque da Iga. Certamente algumas duplas faltas entram nessa conta.
Mas foi um jogo muito, muito competente da Kostiuk. Não estou querendo tirar o mérito, não. Mas aí que é capaz de fazer muito mais do que fez nesse domingo, sabe? E deu resultado. A Kostiuk está aí, vai pegar a Svitolina. Como eu falei, a Svitolina vinha de uma série de 4 vitórias, né, no confronto direto contra a Bentit, e agora foi a quinta. E a Bentit começou bem, ganhou o primeiro set e o jogo foi... Vamos ver, deixa eu ver o placar aqui. 4-6, 6-4, 6-0. A reta final foi um passeio. E os outras duas nas quartas de final aí nessa metade da chave são a Andreeva, que fez 6-3, 6-2 sobre a Jil Teichmann, e a Kirsten, que fez 6-3, 7-6 sobre a Xin Wang. E é isso, gente. Esse jogo das ucranianas eu honestamente não sei o que esperar. Sim, não sei. As duas estão em fases, né, brilhantes, em sequências de vitórias, as duas, né? A Kostiuk acho que não perde há algum tempo, né? Ela ganhou o Rouen, depois ganhou o Madrid, a Svitolina ganhou Roma, então estão aí. Kirsten e Andreeva também vai ser um jogão, viu? A Andreeva que se cuide, que mantenha a cabeça no lugar, porque senão a Kirsten janta ela. Que mais? Vamos ver os brasileiros que jogaram nesse domingo. Foram 3, todos na chave juvenil, 2 vitórias e 1 derrota. A Vitória Barros ganhou da letã Adelina Lassinova por 6-3, 6-2. A Eduarda Gomes, que ganhou o wildcard, né, aqui no evento do Harmonia em São Paulo, no Junior Series, tem 13 anos, né? Perdeu para a ucraniana Sofia Bielinska, uma qualifier, né? Por 6-3, 7-6. E o Pedro Shabalgoit ganhou do australiano Mustafa Sheikh por 6-3 e 7-5. 2 vitórias e 1 derrota, tá ótimo, né? Vamos ver o que tem hoje, segunda-feira, na programação do torneio, porque essa programação tá legal também. Deixa eu abrir aqui na outra tela. Tem Kobol-Svaida na Chatrier, e são jogos, aquela chave maluca do masculino, né? Kobol-Svaida, depois tem Rivalinski e Paris, Geliassim e Tabilo, e na sessão noturna, olha aí, dia 9 do torneio, primeira sessão noturna com o jogo feminino, Sabalenka e Osaka. Mas também, né, se tiram Sabalenka e Osaka na sessão noturna para botar, tipo, Cerúndolo e Berrettini, pelo amor de Deus, né? Acho que foi muito bem colocado. Só que isso também, se a gente quiser ficar discutindo e polemizando aqui, tem um debate interessante que é o seguinte. Se o argumento era de que precisava de ser um jogo masculino, porque a Amazon pedia, porque tem que ser jogo melhor de 5 e não melhor de 3, por que botaram agora? Sabe? Botaram agora porque olharam para essa metade da chave masculina aí e não tem nenhum jogo com ninguém de peso para botar numa sessão noturna, vender ingresso e satisfazer a Amazon. É simples assim. E tem Sabalenka e Osaka. Se tivesse um Alcaraz, um Djokovic ou um Sinner aí, será que fariam isso? Então, assim, o que essa programação mostra que dá para fazer se eles querem, né? Se eles quiserem. Então, dá para fazer com mais frequência. Na Langan tem Keys Schneider, Cerúndolo e Berrettini. Esqueci do primeiro jogo, né? Potapova e Kalinskaya. Depois tem Keys Schneider, Cerúndolo e Berrettini, Tiafoe e Arnaldi. São esses os 8 jogos de simples. Deixa eu passar aqui os brasileiros que vão para a quadra hoje. Tem bastante jogo de brasileiro, né? Entre os adultos, vamos lá. A Luísa e a Gabi jogam contra Aikeri e Gleason. 8ª de final de chave de duplas. Segundo jogo da quadra 7. Demo e Balage jogam contra Kravitz e Putz. São cabeças de chave 6, uma dupla forte. Esse é o segundo jogo da quadra 14. Que mais? Tem Bia e a Sansonova contra a Pérez e a Schurz, né? Ellen Pérez e Demi Schurz, são os cabeças 7. É um jogo bom, viu? Terceiro jogo da quadra 14. São os 3 brasileiros que estão vivos no torneio nas duplas. Esqueci de falar, né? O Rafael Matos e a Cristina Buxa abandonaram o torneio. A Buxa se lesionou, teve que sair das duplas femininas e da dupla mista. Então o Matos ficou aí, uma pena, né? Porque eles estavam nas quartas de final. E os juvenis que jogam simples hoje. O Guto pega o japonês Ryo Kawanishi, 17 anos, número 27 do mundo juvenil. É o primeiro jogo da quadra 8, então bem cedinho, quem acordar pode ver. A Naná pega a alemã Sonia Genikova, 18 anos, 66 do mundo. É o terceiro jogo da quadra 10. O Léo Stork joga contra um wildcard francês, o Pablo Prada. Ele tem 16 anos, é 249 do ranking juvenil. É o primeiro jogo da quadra 9, outro jogo bem cedo.
E também tem Guto, Vitória, Pietra Rivoli e Léo Stock jogando duplas. Não vou falar dupla juvenil aqui, porque também acho que é exagero. Eu não vou perder o tempo de vocês com isso. Mas, para terminar, as perguntas dos apoiadores que não são sobre João Fonseca. Lembrando que como é que funciona esse esquema de apoiar o blog? Quem são os apoiadores? São pessoas que contribuem financeiramente com o meu trabalho, mensalmente, vão lá no Apoia-se, fazem essa contribuição e recebem conteúdo adicional. Que conteúdo é esse? É conteúdo em texto, em áudio. Em texto, por exemplo, todos os textos que eu publico no UOL vão para a plataforma também. Alguns textos que eu faço exclusivos lá. Entrevistas, todas as entrevistas que eu faço eu publico em primeira mão para os apoiadores, inclusive com vídeos inteiros, sem edição, eles recebem tudo em primeira mão. Áudios de jogadores, por exemplo, eu tenho enviado para os apoiadores os áudios das coletivas do João Fonseca em Roland Garros. Às vezes eu mando até súmula de jogo, né, estatísticas, coisas legais que eu recebo, eu compartilho. Isso tudo no nosso grupo de Telegram, que tem um grupo de bate-papo, que eu estou ativo lá, falo, né, eu fico o tempo inteiro lá acompanhando e batendo papo. E esses apoiadores mandam perguntas para mim pelo grupo do Telegram, por e-mail, às vezes pelo Instagram, e eu respondo sempre aqui no Café com Cosseno. Quem quiser saber como apoiar o blog, entra lá no apoia.se/saquevolley ou manda uma mensagem para mim numa rede social que eu explico 2 direções, explico como funciona, digo todo tipo de conteúdo que vocês recebem, inclusive, né, convite para evento presencial em São Paulo, vai ter o Saque Volley Open, nosso torneio de apoiadores agora no fim de julho, então tem bastante coisa legal para quem apoia, para quem contribui com o meu trabalho. As perguntas de hoje são as seguintes. Danilo Rodrigues pergunta: essa situação rara no jogo das Svitolina e da Bentid, porque são 2 mães jogando em alto nível, uma contra a outra. O quão legal é isso para o esporte no mundo todo, né? Ele queria que se eu levantasse alguma estatística sobre jogos interessantes, não assim, sobre 2 mães. Eu não tenho estatística sobre 2 mães, Danilo. Mas é legal, né? É legal porque eu acho que passa uma mensagem bacana de que a atleta pode ser mãe e competir em alto nível, e voltar e competir em alto nível, né? A Bentid e a Svitolina estão aí. É claro que isso precisa ser visto e analisado e comentado com devidas ressalvas, né? A gente está falando de atletas que são atletas de elite, atletas bem remunerados, que podem, né, bancar financeiramente essa estrutura de estar viajando, pode levar a filha, de repente pode levar a babá, ou tem com quem deixar a filha numa viagem de 2 semanas no Islã, enfim, né? Não é simples assim. Não é algo que a gente pode falar, puxa, se aplica para todo mundo, sabe? Todo mundo pode ter filho e trabalhar com tranquilidade de ter alguém para deixar o filho, enfim, né? Pagar uma creche, uma babá, uma escola de tempo integral, período integral. A gente tem que ver as coisas, né, dentro do seu devido contexto. Dentro desse contexto de tênis de elite, é ótimo. É um exemplo muito legal que elas passam para as outras tenistas de que, sim, é possível, né, fazer uma pausa, casar, ter filho ou adotar filho, enfim, precisa casar. Mas, enfim, né, criar uma família, formar uma família e voltar ou continuar competindo no nível que elas competem. Sabe? Isso é muito bacana. O Lucas Parra manda a seguinte pergunta: agora com espaço, né, com mais amostras de jogos do Roda, qual sua análise mais profunda sobre ele? Em termos de potencial, armas, o que ele pode melhorar, até em comparação com o João e outros Next Gen. Cara, o Roda me parece assim, tem uma cabeça muito boa, ele oscila pouco mentalmente nas partidas. Eu gosto muito da esquerda dele, tem uma esquerda agressiva, eu gosto muito da devolução dele dentro de quadro. O saque eu acho um belo saque, mas não vejo um saque num patamar assim especial, extraordinário, mas é um bom saque, um saque bom bastante, para não ser um ponto fraco, evidente. E acho que ele se movimenta muito bem em quadra, ele coloca muita bola em jogo quando ele precisa se defender, e é um cara que vai chegar mais inteiro em mais bolas do que outros tenistas, do que o João Fonseca, por exemplo. Ele é mais veloz que o João. Então, para você desequilibrar o Roda, você precisa fazer mais com a bola do que contra outros tenistas. E isso é importante, e a gente viu isso, né, quando o João jogou contra ele
em Madrid. Mas não só nesse jogo contra o João. O Roder bota muita bola em jogo quando está sendo, né, agredido. E ele tem uma capacidade interessante de sair da defesa para o ataque. Tá. E a última pergunta do Pedro Melo. Você acha que a quadra de tênis está ficando pequena? Essa pergunta é boa. Ele escreve assim: digo no sentido de que hoje o Ruud reclamou das placas de propaganda da Lacoste e outros tenistas se machucaram em quadras externas. Ou o problema é o local da placa de Roland Garros? Eu acho que aquelas placas, que são aquelas plaquinhas pequenas que ficam na frente dos juízes de linha, podem sair do lugar. Eu acho que nas quadras externas, domingo, por exemplo, já tinha algumas dessas placas atrás dos juízes de linha, o que é um avanço. Não sei se precisa dessas plaquinhas, né? Você pode, sei lá, pega o marca do patrocinador, combina, né, com o patrocinador e bota em outro lugar. Dá para fazer isso. Mas, outro dia, aliás, o Blocks se lesionou porque pisou na lona no fundo de quadra. E a lona precisa ficar ali, porque se a lona não ficar no fundo de quadra, se ela não ficar dentro da quadra, você não tem como, depois, na hora que começa a chover, você não tem como trazer a lona para dentro da quadra, de fora para dentro e instalar. Não é um processo simples assim. Então ela precisa ficar ali. A questão é, o tênis mudou. Hoje se joga com mais spin, com mais potência, os tenistas estão mais rápidos. Então, usa-se muito mais quadra. Os tenistas cobrem mais área útil, digamos assim, numa quadra de tênis do que 30, 40 anos atrás. É evidente. Né? Você pega algum jogo do Guga, a gente está falando de 29, quase 30 anos atrás, cara, quantas bolas ele batia além do corredor de duplas? Muito menos do que o Ruud, por exemplo. Cara, hoje o Ruud tinha a hora que ele ia devolver o saque do João no lado ímpar, né, no lado esquerdo dele. Cara, e ele ia assim 2 metros além da linha de dupla para bater de direita, para fugir da esquerda. Era uma loucura. Né? E o que esses caras se defendem hoje, se movimentam rápido, te botam muita bola em jogo. E outra, com mais spin, tem mais gente jogando mais atrás. E quanto mais atrás tem gente, mais perto eles ficam do juiz de linha, mais perto ficam dessa lona. É uma coisa que acho que os torneios vão ter que lidar, chegar para os jogadores e falar: olha, não dá para fazer, não dá para aumentar mais a quadra. É isso e tem que ser assim. Né? Aquelas lonas lá, ou você tira as lonas do torneio totalmente, e quando chover, lidem com isso, né? Como o Rio Open faz. Ou você tem que manter a lona ali e o jogador tem que ter consciência de que, cara, por mais que seria legal dar 2 passos para trás para bater na bola, não dá. Não dá. É meio que brincar de o chão é lava. Aqui você não pode pisar. Se pisar, morreu. É assim. Né? Mas acho que é um ponto que pode, talvez precise ser conversado entre atletas e torneios. Né? Principalmente torneio que usa lona ou que tem essas plaquinhas de patrocinador. Que também não acho que precisem estar ali. Mas o fato é que hoje estão. Bom, gente, obrigado para quem ficou até aqui e voltem todo dia, porque tem Café com Cossenza toda manhã, bem cedinho, café fresquinho, tênis filtrado, contexto, informação, opinião, tem tudo aqui. Hoje eu fico por aqui, uma ótima segunda-feira, volto amanhã fazendo uma prévia de Fonseca e Menchik e todo o resto que tá rolando em Roland Garros. Beleza, gente? Um abraço!